Se Jesus é Deus, por que precisava orar? O mistério revelado. Imagine por um instante a cena mais inesperada de todas. O próprio Deus, aquele que criou o universo com sua palavra, de joelhos em oração. O Deus que é onipotente, que não depende de nada nem de ninguém, escolhe falar ao Pai como um filho em plena entrega. Essa imagem por si só já abala nossa lógica e desperta uma pergunta que atravessa os séculos. Se Jesus é Deus, por que ele orava? Muitos olham para esse mistério como uma contradição, outros veem apenas um exemplo de humildade, mas existe algo muito mais profundo escondido nessas orações. O que parecia fraqueza, na verdade, revela a essência do amor divino e da comunhão eterna. Cada madrugada silenciosa em que ele se afastava da multidão, cada lágrima derramada em momentos de dor, cada palavra dita ao Pai nos mostra que oração não era um recurso de desespero, mas um segredo da eternidade trazido à Terra. E entender isso não apenas resolve uma dúvida teológica, mas abre diante de nós um caminho de descoberta que pode transformar para sempre a maneira como vemos Deus, como vemos a oração e até como vemos a nossa própria vida espiritual. Esse é o ponto de partida. Não estamos diante de uma contradição. Estamos diante de um paradoxo divino que nos convida a atravessar o véu e enxergar o coração de Jesus em comunhão com o Pai. O divino paradoxo. Quando pensamos em Deus, pensamos em poder absoluto, em majestade que não conhece limites, em alguém que não precisa de nada porque em si mesmo já é completo. Ele é a fonte de toda a vida, a origem de tudo o que existe, aquele que sustenta o universo com apenas uma palavra. E, no entanto, quando olhamos para a vida de Jesus nos evangelhos, nos deparamos com algo que parece desafiar essa lógica. O mesmo que curava enfermos com autoridade, que acalmava tempestades apenas com uma ordem, que expulsava demônios com um simples comando, também se ajoelhava em silêncio diante do Pai e orava. Essa cena não deveria fazer sentido. Por que o Todo-Poderoso, feito carne, dobraria os joelhos? Por que aquele que tem o controle de todas as coisas se retirava para falar com Deus? É nesse ponto que nos encontramos com o paradoxo divino, um mistério que não diminui a grandeza de Cristo, mas a revela em sua forma mais profunda. A primeira reação que muitos têm diante dessa questão é pensar em contradição. Como alguém que é Deus pode orar a Deus? A mente humana busca lógicas simples, respostas diretas, mas aqui o que encontramos não é algo que cabe em fórmulas humanas. Esse ato de Jesus não é sinal de fraqueza, não é teatro, não é encenação. É a revelação de algo maior, que ultrapassa nossa compreensão imediata. Quando Jesus ora, ele não está demonstrando carência. Ele está abrindo uma janela para que possamos enxergar a comunhão que sempre existiu entre ele e o Pai. Uma comunhão tão real que não foi interrompida nem quando ele assumiu a forma de homem. Esse paradoxo se torna ainda mais poderoso quando pensamos na vida prática de Jesus. Ele multiplicava pães, andava sobre as águas, ressuscitava mortos. Tudo isso apontava para o fato de que ele era realmente o Filho de Deus encarnado. E mesmo assim, as Escrituras nos dizem que ele buscava constantemente momentos de oração. Marcos registra que ele se levantava de madrugada, quando ainda estava escuro, para se retirar em lugares solitários e falar com o Pai. Lucas ressalta que ele se afastava das multidões para orar. Não era algo ocasional, era um hábito, uma disciplina, uma necessidade vital. Isso nos mostra que oração, para Jesus, não era uma prática religiosa a ser cumprida, mas o centro de sua própria vida. E aqui está a grande revelação do paradoxo. Se Jesus, sendo Deus, escolheu viver em oração, isso nos mostra que oração não é apenas um recurso para momentos de desespero, não é apenas uma ferramenta para pedir milagres, mas é a expressão máxima de comunhão com o Pai.
O paradoxo não é que Jesus orava, mas que, sendo Deus, ele revelou que a verdadeira força não está em agir sozinho, mas em viver em constante ligação com a vontade do Pai. O que para muitos parece um sinal de fragilidade, na verdade, é o maior testemunho de amor e dependência voluntária. Cada vez que Jesus orava, ele estava nos mostrando algo. Estava revelando que o centro da vida não é a autonomia, não é a independência, mas a comunhão. Ele não precisava orar porque lhe faltava poder. Ele orava porque escolheu viver como filho, em perfeita unidade com o Pai. Essa escolha é o que escancara a profundidade do paradoxo. O mesmo que poderia governar sozinho, decidiu se submeter. O mesmo que poderia viver sem nada, decidiu depender. O mesmo que poderia agir em silêncio, decidiu se relacionar em palavras e em entrega. Esse mistério incomoda porque toca em nossa forma de viver. Nós, que somos limitados, que dependemos de tantas coisas, muitas vezes acreditamos que não precisamos orar, que podemos resolver a vida sozinhos. Mas o paradoxo do Cristo que ora desmonta essa arrogância. Ele nos lembra que se o próprio Filho de Deus escolheu a oração como estilo de vida, como poderíamos nós ignorá-la? O paradoxo, portanto, não é apenas teológico, é existencial. Ele nos chama a repensar a vida. Quando vemos Jesus orando no Getsêmani, suando sangue em agonia, não vemos um Deus impotente, vemos um Deus que escolhe se expor, que decide sentir, que abraça a vulnerabilidade da carne para nos ensinar que oração é lugar de entrega, mesmo quando o céu parece silencioso. Quando vemos Jesus agradecendo ao Pai antes de multiplicar os pães, entendemos que oração não era um grito de desespero, mas a celebração de uma confiança que já existia antes mesmo do milagre acontecer. E quando o vemos na cruz, orando por aqueles que o crucificavam, percebemos que a oração é o fio que une amor e redenção, até mesmo no momento da dor extrema. O paradoxo divino, portanto, não é algo para ser explicado de forma matemática, mas para ser contemplado como revelação. Jesus orava não porque precisava provar algo, mas porque ele vivia em perfeita sintonia com o Pai. Sua vida de oração não diminui sua divindade, pelo contrário, a expõe em toda a sua grandeza. O paradoxo é este: Deus, ao se fazer homem, não abriu mão de sua natureza divina, mas mostrou que a plenitude da vida não está no isolamento, mas na comunhão. Esse é o mistério que nos atrai e nos desafia. Quando entendemos que o Filho de Deus se ajoelhou, não como sinal de fraqueza, mas como testemunho de amor, somos confrontados com uma verdade que pode transformar nossa fé. Não estamos diante de um Deus distante, mas de um Deus que ora, que se comunica, que se aproxima, que nos mostra que a grandeza não está em nunca precisar, mas em escolher depender do Pai em tudo. Esse é o paradoxo que abre o caminho para o próximo passo, onde entenderemos que a oração de Jesus não começou no tempo, mas na eternidade. O silêncio antes da criação. Muito antes de Belém, antes da manjedoura, antes mesmo do sopro que deu vida a Adão, já havia algo acontecendo. O que chamamos de oração não nasceu no tempo, não foi inventado por homens, não começou com pedidos ou súplicas. Oração, na essência, é a expressão de uma comunhão eterna. Antes que o universo fosse moldado, antes que a luz brilhasse pela primeira vez, o Pai e o Filho já viviam em perfeita unidade. Não havia solidão, não havia ausência, havia diálogo. Não como o diálogo que conhecemos, feito de palavras e sons, mas uma comunicação plena de presença, glória e amor. O silêncio antes da criação não era vazio, era preenchido por essa relação eterna. João escreve que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Essa frase não descreve apenas a identidade de Cristo, mas revela a natureza dessa comunhão. Estar com Deus significa compartilhar, conviver, corresponder. O Filho não existia isolado, não estava à parte, mas em constante entrega e reciprocidade. Isso nos mostra que oração, no fundo, não é sobre falar, mas sobre estar. É sobre uma presença que transborda em troca. E quando Jesus orou na terra, ele simplesmente trouxe para dentro do tempo o que já acontecia fora dele. Esse detalhe é essencial porque desmonta a ideia de que oração é um recurso para os fracos. Se fosse assim, não faria sentido que o Filho de Deus, eterno e glorioso, já vivesse em oração antes que houvesse mundo. Isso nos leva a perceber que oração não nasce da necessidade, mas da comunhão. É um reflexo da essência divina. O que os discípulos viam quando Jesus se afastava para orar não era um mestre criando rituais, mas um filho continuando a mesma dança eterna que já existia ao lado do Pai desde sempre. Imagine esse cenário. Antes da criação, nada havia. Nem tempo, nem espaço, nem galáxias. Apenas Deus. E mesmo nesse estado de completude, o Filho se voltava para o Pai, e o Pai se deleitava no Filho. Esse movimento eterno é o que, mais tarde, chamaríamos de oração. Não como uma obrigação, mas como expressão de amor absoluto. Por isso, quando Jesus caminhava entre os homens e dobrava os joelhos, ele estava revelando algo escondido desde a eternidade. Ele mostrava que oração é muito mais do que um recurso humano. É a linguagem da eternidade que se tornou audível para nós. Essa visão transforma completamente a forma como enxergamos a oração de Cristo. Ele não estava improvisando, não estava buscando algo que lhe faltava. Ele estava, na verdade, mantendo-se conectado ao que sempre foi. Um relacionamento vivo, inquebrável e pleno com o Pai. O que parecia um hábito terreno era, na realidade, a continuidade de uma prática eterna. O que parecia fraqueza era, na verdade, a revelação do maior poder, a comunhão ininterrupta entre o Pai e o Filho. É por isso que podemos dizer que cada oração de Jesus na terra tinha raízes no céu. Cada súplica, cada agradecimento, cada lágrima derramada, tudo isso era um eco do diálogo eterno. Quando ele agradeceu, antes de multiplicar os pães, estava trazendo para aquele momento algo que já existia desde a eternidade. Quando clamou no Getsêmani, estava expressando no chão da dor humana a mesma entrega que sempre fez nos céus. E quando na cruz disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele estava reafirmando o que sempre foi verdade desde antes de o mundo existir. O Filho vive em plena comunhão com o Pai. Esse entendimento nos ajuda a perceber que oração não é apenas resposta a crises, não é apenas ferramenta em tempos de angústia. Oração é a atmosfera da eternidade. É o que sempre aconteceu entre Pai e Filho e o que, por meio de Cristo, agora podemos participar. O silêncio antes da criação estava cheio dessa comunhão, e esse mesmo silêncio é quebrado quando Jesus ora, trazendo à terra o som da eternidade. E aqui está a parte que nos desafia. Se oração é essa realidade eterna, ela não é apenas uma prática opcional para nós. É um convite. O Filho que sempre esteve em comunhão com o Pai abre espaço para que nós também participemos dessa conversa. Ele nos mostra que oração não começa em nós, mas em Deus. Não é sobre iniciar algo, mas sobre entrar em algo que já existe. O mesmo diálogo que começou antes do tempo continua até hoje, e cada vez que dobramos os joelhos ou erguemos a voz, somos incluídos nessa conversa que nunca cessou. O silêncio antes da criação revela que oração não depende de circunstâncias, nem de carência, nem de medo. Ela é a essência de Deus. E quando entendemos isso, percebemos que cada oração de Jesus na terra não foi apenas um ato humano, mas uma janela para a eternidade. O que parecia um costume religioso era, na verdade,
a revelação de um segredo escondido desde sempre. E esse segredo se torna ainda mais claro quando contemplamos o momento em que o Verbo eterno se fez carne e trouxe essa voz eterna para dentro da fragilidade humana, a voz envolta em carne. Quando o Verbo eterno entrou na história e se fez homem, algo extraordinário aconteceu. A voz que antes ecoava apenas na eternidade se revestiu de carne, assumiu lábios humanos, respirou o ar da criação que ele mesmo havia feito. Esse é o mistério da encarnação. Deus se tornando acessível, audível, visível. E é nesse contexto que a oração ganha um novo tom. Aquilo que sempre existiu entre o Pai e o Filho agora passa a acontecer dentro dos limites de um corpo humano, sujeito ao tempo, ao cansaço, à fome, à dor. Não foi um Deus distante fingindo ser homem, mas o próprio Deus escolhendo viver a realidade mais profunda da humanidade. Ao assumir a carne, Jesus não perdeu sua divindade, mas decidiu se submeter às fragilidades da vida humana. E é justamente aí que a oração aparece como ponte entre o eterno e o temporal. O mesmo Filho que sustentava os céus pelo poder de sua palavra é o que se ajoelha no chão em busca de comunhão. Isso não diminui quem ele é, mas revela o tamanho de seu amor. Ele não veio viver acima de nós, veio viver entre nós, experimentando o peso de cada limite humano. Sua oração, então, não foi teatro, mas necessidade real. Necessidade não porque fosse frágil em essência, mas porque escolheu viver plenamente a experiência humana. É nesse ponto que entendemos que cada oração de Jesus é também um ato de solidariedade. Ele ora como Deus, mas também ora como homem. Ora porque escolheu sentir fome, ora porque conheceu a angústia, ora porque experimentou o peso do abandono. Cada súplica, cada agradecimento, cada lágrima foi marcada pela humanidade que ele assumiu sem reservas. A oração, para ele, não foi apenas expressão de divindade, mas resposta sincera de um coração que decidiu viver em carne como nós. Essa realidade traz uma revelação transformadora. Jesus não orava apenas para nos dar exemplo, mas para nos mostrar que a vida humana só encontra plenitude na comunhão com o Pai. Ao orar, ele não estava apenas representando, estava mostrando como se vive em carne sem perder o vínculo com o eterno. Ele mostrou que oração não é apenas um hábito religioso, mas o oxigênio da alma, o alimento invisível que sustenta em meio às dores e escolhas da vida. Podemos ver isso claramente em momentos como o deserto. 40 dias sem comer, enfrentando tentações, sentindo a fome latejando no corpo. Ali, a oração não foi apenas recurso espiritual, foi sobrevivência da alma. Foi na presença do Pai que ele encontrou força para resistir. Ou pensemos na madrugada da Galileia, quando ele se retirava sozinho. O silêncio da noite não era fuga, mas reencontro. Era no diálogo com o Pai que ele se fortalecia para curar, ensinar e amar no dia seguinte. A voz envolta em carne também revela algo essencial. A oração de Jesus não era busca por informações, mas manutenção de identidade. A cada instante de oração, ele reafirmava quem era, de onde vinha e para onde voltaria. Embora vivesse em meio à humanidade, não se apoiava nela para definir sua missão. Sua referência vinha do Pai. Isso explica por que ele não tomava decisões sem orar, por que se retirava mesmo quando as multidões o cercavam, por que buscava o Pai em cada momento decisivo. E aqui está o segredo que transforma nosso olhar. A encarnação nos mostra que oração não é sinal de fraqueza, mas escolha consciente de permanecer em comunhão. O Verbo eterno poderia ter vivido a vida humana sem dobrar os joelhos, mas decidiu revelar que a força não está em agir sozinho, mas em se alinhar com o coração do Pai. Esse é o paradoxo da encarnação. O Deus que fala com autoridade também se cala para ouvir. O Deus que comanda os céus
também se ajoelha para orar. Quando entendemos isso, a oração deixa de ser vista como um peso religioso. Passa a ser compreendida como o lugar onde a humanidade encontra sentido. Se o próprio Deus encarnado não abriu mão de orar, como poderíamos nós viver sem oração? Ele nos mostrou que viver em carne não é desculpa para se afastar do Pai, mas oportunidade de se aproximar ainda mais. Sua vida nos ensina que oração é o fio invisível que mantém o coração humano ligado à eternidade. Cada vez que lemos os Evangelhos e vemos Jesus orando, devemos lembrar que não estamos diante de uma cena simbólica, mas diante de uma revelação. É a voz eterna se expressando através de lábios humanos. É o eterno se colocando no finito para nos mostrar o caminho da comunhão. O que parecia apenas prática devocional é, na verdade, o segredo que sustenta a vida. E esse segredo nos prepara para compreender algo ainda maior. Se oração não foi apenas disciplina, mas respiração da vida de Cristo, precisamos entender como ela se tornou o verdadeiro ritmo de sua existência. O próximo passo nos leva a enxergar a oração não como obrigação, mas como o sopro vital do Deus encarnado. A oração como o fôlego do Deus encarnado. O Evangelho nos mostra que a oração não era para Jesus uma prática ocasional, mas o próprio ritmo de sua vida. Se quisermos compreender a profundidade dessa realidade, precisamos pensar na oração, não como algo a ser cumprido em horários específicos, mas como respiração, como fôlego, como oxigênio. Assim como o corpo humano não pode sobreviver sem ar, a vida de Jesus na terra não se movia sem oração. Ele orava ao nascer o dia, orava ao anoitecer, orava em silêncio, orava em voz alta, orava diante da multidão, orava no secreto. A oração não era algo que ele acrescentava à sua rotina, era o que sustentava cada detalhe dela. E esse é um ponto que nos confronta. Muitas vezes, pensamos na oração como uma disciplina que fazemos quando sobra tempo ou quando enfrentamos dificuldades. Mas em Jesus, vemos o contrário. Sua vida era organizada em torno da oração, e não a oração em torno de sua vida. Era no ato de orar que ele encontrava direção, clareza e força. Não há um só momento decisivo em seu ministério que não tenha sido precedido por oração. Antes de escolher os discípulos, ele orou. Antes de enfrentar a cruz, ele orou. Antes de realizar milagres, ele orava. A oração não era o último recurso, era o primeiro passo. O que torna isso ainda mais impactante é perceber que ele não precisava disso no sentido humano da palavra. Sendo Deus, ele poderia agir por sua própria autoridade. Mas escolheu se colocar em completa dependência do Pai, mostrando que a maior força não está em ser autossuficiente, mas em permanecer conectado. A oração, então, era o fôlego que mantinha sua vida alinhada com a vontade do Pai. Ele não respirava apenas o ar físico da criação, mas respirava a presença daquele que sempre foi sua fonte. Esse aspecto da vida de Jesus nos ensina que a oração não é apenas comunicação, é respiração espiritual. Se olharmos para os relatos bíblicos, perceberemos que os momentos de oração não eram separados da vida prática. Pelo contrário, eram a base que sustentava cada ação. Quando ele multiplicou os pães, primeiro levantou os olhos ao céu em oração. Quando ressuscitou Lázaro, agradeceu ao Pai antes mesmo do milagre acontecer. Isso nos mostra que a oração não era um intervalo, mas o fôlego contínuo de sua missão. Podemos dizer que a vida de Jesus na terra foi como uma melodia em que cada nota era sustentada pelo sopro da oração. Sem ela, não haveria harmonia, não haveria força, não haveria clareza. O que vemos em sua caminhada não é um mestre religioso cumprindo rituais, mas o Deus encarnado nos ensinando que viver sem oração é como tentar respirar sem ar.
A oração era o ambiente no qual ele existia. E por isso, mesmo em meio à agitação das multidões, ele buscava o silêncio do Pai. Mesmo em meio à dor da carne, buscava o alívio da presença. Esse fôlego também explica sua serenidade diante das maiores pressões. Quando cercado por multidões famintas, ele não entrou em pânico, mas agradeceu em oração. Quando pressionado pelos líderes religiosos, não se justificava com desespero, mas se apoiava na comunhão com o Pai. Quando seus discípulos falhavam em compreender sua missão, ele não se deixava abalar, porque sua força não vinha da aprovação deles, mas da presença que encontrava na oração. O fôlego espiritual sustentava cada passo, cada palavra, cada decisão. E essa realidade nos leva a uma reflexão séria. Se Jesus, sendo Deus, não viveu sem oração, como poderíamos nós, frágeis e limitados, acreditar que podemos caminhar sem esse fôlego? A vida de Cristo nos ensina que oração não é uma prática opcional, mas o ar que mantém a alma viva. Não é um peso, mas uma necessidade vital. Quem não ora se sufoca, perde direção, perde clareza. Mas quem ora encontra força, paz e coragem. A oração como fôlego do Deus encarnado nos mostra que não existe vida espiritual saudável sem comunhão constante com o Pai. Esse é o segredo que sustenta não apenas os grandes momentos, mas cada detalhe da vida. E foi por viver nesse ritmo que Jesus pôde enfrentar desertos, multidões, acusações e a cruz, sem perder sua identidade. Seu fôlego não vinha do mundo, vinha do céu. Esse fôlego, no entanto, não era apenas para ele. Ao mostrar que oração era seu ar, Jesus estava nos convidando a respirar do mesmo jeito. Ele não veio apenas para orar por nós, mas para nos ensinar a viver de oração, não como peso, mas como vida, não como obrigação, mas como necessidade. O que ele mostrou em cada madrugada solitária foi que a vida só encontra sentido quando respira na presença do Pai. E é nesse ponto que podemos dar o próximo passo. Se a oração era o fôlego constante de Cristo, precisamos olhar para os lugares onde ele buscava esse ar, os jardins e desertos onde escolhia se recolher para renovar sua alma. É ali, na solidão escolhida, que o mistério da oração ganha ainda mais profundidade. O jardim da solidão. As multidões seguiam Jesus em todo lugar. Os doentes clamavam por cura, os curiosos buscavam sinais, os discípulos exigiam atenção. Ele estava sempre cercado de vozes, mãos estendidas, perguntas e expectativas. E ainda assim, em meio a essa agitação, escolhia momentos para se retirar. Não fugia da missão, mas buscava refúgio no silêncio, no secreto, no jardim da solidão. Essa escolha revela algo profundo. Oração não era um peso para ele, mas um desejo, um reencontro necessário. Não era afastamento da realidade, mas encontro com a única realidade que realmente sustentava sua vida. O Evangelho de Lucas registra que ele se retirava frequentemente para lugares desertos e ali orava. Essa palavra frequentemente é a chave. Não foi um ato isolado, não foi uma exceção, era um padrão. A cada passo dado entre os homens, ele buscava renovar o fôlego no Pai. No jardim da solidão, longe dos aplausos e das críticas, ele encontrava a clareza que nenhum conselho humano poderia dar. É nesse contraste que percebemos que a oração de Jesus não acontecia por obrigação, mas por amor. Ele não ia ao Pai para cumprir uma regra, ia porque ali era o lugar de sua verdadeira identidade. Essa solidão escolhida mostra que oração é um relacionamento que não depende de público. Jesus não orava para impressionar, orava para se conectar. No monte, na madrugada, no deserto, ele se retirava porque sabia que sua vida não podia ser sustentada pela opinião das pessoas, mas pela voz do Pai.
Esse segredo revela que a oração verdadeira não é espetáculo, mas intimidade. Não é performance, mas entrega. É no silêncio da solidão que o coração se encontra de forma mais real com Deus. Podemos imaginar a cena. Enquanto todos dormiam, ele se levantava, caminhava para longe, buscava o silêncio. O vento da noite soprava, as estrelas brilhavam e ali ele dobrava os joelhos. Não havia plateia, não havia registros, não havia holofotes, apenas o filho e o pai em diálogo secreto. Esse momento nos mostra que a oração não depende de circunstâncias, mas de escolha. Mesmo cansado, mesmo após longos dias, mesmo sabendo de tudo o que viria, ele não deixava de buscar esse encontro. Esse jardim da solidão também nos confronta. Muitas vezes buscamos Deus apenas quando a dor é insuportável ou quando a multidão nos abandona. Mas Jesus nos ensina que o verdadeiro poder está em buscar o Pai, mesmo quando tudo parece estar bem, mesmo quando as pessoas nos rodeiam, mesmo quando a vida está cheia de atividades. Ele nos mostra que a força não vem da quantidade de aplausos, mas da qualidade do silêncio. É nesse lugar secreto que a alma encontra descanso, direção e coragem. A solidão escolhida de Jesus também nos ensina que oração é espaço de alinhamento. Ele não fugia do mundo, mas se preparava para enfrentá-lo. Cada cura, cada ensino, cada confronto era sustentado por esses momentos ocultos. Quando multiplicava pães, já tinha se alimentado no secreto. Quando enfrentava os fariseus, já tinha encontrado firmeza na oração. Quando caminhava para a cruz, já tinha fortalecido os joelhos no jardim da solidão. E é nesse ponto que entendemos que a oração de Jesus não era fuga, mas reencontro. Ele não ia ao Pai porque não sabia o que fazer, mas porque queria estar onde sempre esteve, em plena comunhão. Esse reencontro no silêncio é o que o mantinha centrado, sereno e fiel até o fim. O jardim da solidão era o lugar onde ele renovava não apenas forças, mas a certeza de que estava no caminho certo. O que parecia ausência era, na verdade, presença. O que parecia distância era comunhão. Esse jardim silencioso era o espaço onde o filho encontrava o pai sem distrações, sem pressa, sem interferências. Ali, a oração não era formalidade, mas respiração. Não era repetição, mas entrega sincera. O jardim da solidão nos mostra que a oração verdadeira floresce longe do barulho, porque é no silêncio que o coração de Deus se revela com mais clareza. E se seguirmos esse caminho, veremos que nem sempre a oração de Jesus foi marcada por serenidade. Houve momentos em que o silêncio deu lugar a lágrimas, em que a solidão se encheu de angústia, em que a voz do filho foi carregada de dor. E é nesse próximo passo que encontramos uma revelação ainda mais profunda. As lágrimas que nos ensinam. As lágrimas que ensinam. Em muitos momentos, os evangelhos descrevem Jesus como alguém que chorava em oração. Suas lágrimas não eram sinal de fraqueza, mas revelação de amor. Elas mostravam que o Deus encarnado não era indiferente às dores do mundo. Pelo contrário, ele as carregava dentro de si, transformando cada lágrima em lição. Quando se colocou diante do túmulo de Lázaro, antes mesmo de ressuscitá-lo, Jesus chorou. Aquela cena não foi um teatro. O Filho de Deus sabia que em poucos instantes traria Lázaro de volta à vida, mas mesmo assim chorou. Ele quis mostrar que o coração do Pai se comove com a dor humana. Suas lágrimas são a linguagem silenciosa da compaixão. No Getsemane, suas orações foram acompanhadas de suor que se misturava a gotas de sangue. Ali vemos a intensidade de uma alma carregando o peso de toda a humanidade. Suas lágrimas naquele jardim não eram apenas expressão de angústia pessoal, eram reflexo do peso da cruz que se aproximava. Ele se entregava não apenas ao sofrimento físico que viria, mas ao silêncio que enfrentaria ao carregar sobre si os pecados do mundo.
Essas lágrimas nos ensinam que a oração é também o lugar onde podemos ser completamente verdadeiros diante de Deus, onde não precisamos esconder nossa dor, onde podemos entregar a agonia mais profunda sem máscaras. As lágrimas de Jesus também ensinam sobre empatia. Ao chorar, ele mostrou que oração não é apenas uma conversa formal, mas um espaço de vulnerabilidade. Ele não apenas falava ao Pai, mas derramava sua alma. Não apenas comunicava palavras, mas deixava que o coração transbordasse em pranto. Essa dimensão da oração nos mostra que Deus não rejeita nossas lágrimas, mas as acolhe como parte do diálogo. Se o próprio Filho chorou diante do Pai, nós também podemos chorar sem medo. Essas lágrimas nos revelam ainda outra verdade. Oração é o espaço onde o invisível se torna visível. Quando choramos, estamos revelando aquilo que palavras não conseguem expressar. Jesus, em seus momentos de lágrimas, mostrou que oração não se limita a frases bem construídas, mas inclui suspiros, gemidos e choros. Ele nos ensina que Deus entende a linguagem do pranto e que muitas vezes uma lágrima diante dele fala mais do que 1000 palavras. Há também um poder pedagógico nessas lágrimas. Os discípulos que testemunharam muitos desses momentos aprenderam que ser forte não é esconder a dor, mas apresentá-la diante do Pai. Aprenderam que o coração mais poderoso é aquele que sabe se quebrantar em oração. E nós, séculos depois, continuamos aprendendo com essas lágrimas. Elas nos ensinam que oração não é lugar de performance, mas de entrega. Não é palco de religiosidade, mas altar de vulnerabilidade. As lágrimas que ensinavam os discípulos também nos ensinam hoje. Elas nos lembram que, quando choramos em oração, não estamos sozinhos. Estamos unidos ao Cristo que também chorou, ao Deus que se fez homem e não teve vergonha de se derramar em lágrimas diante do Pai. Esse mistério nos consola, porque mostra que a vulnerabilidade não afasta Deus, mas o atrai ainda mais. Ele não se envergonha das nossas lágrimas. Ele as recolhe como sementes que regam nossa fé. Cada lágrima derramada por Jesus em oração tinha um propósito: revelar que o céu não é indiferente à dor da terra. Sua compaixão não era apenas discurso, era ação expressa em lágrimas. E isso muda nossa visão da oração. Não precisamos ser fortes o tempo todo diante de Deus. Não precisamos esconder nossa agonia. Podemos chorar porque nossas lágrimas são compreendidas por aquele que já chorou por nós. E essas lágrimas nos preparam para o próximo passo. Pois se em momentos de oração Jesus chorou por amigos, por cidades e pelo peso da cruz, houve também momentos em que suas palavras e súplicas carregaram não apenas suas próprias dores, mas o peso do mundo inteiro. É nesse ponto que vemos a dimensão mais abrangente da sua oração. A oração que carregou o mundo. A oração que carregou o mundo. Quando olhamos para a vida de Jesus, percebemos que muitas de suas orações não tinham a si mesmo como centro. Ele orava constantemente por outros, e nesse gesto revelava o coração do Pai voltado para a humanidade. Em João 17, vemos o exemplo mais poderoso disso. Conhecida como a oração sacerdotal, é um momento em que Jesus se coloca diante do Pai e intercede não apenas pelos discípulos que estavam ao seu lado, mas também por todos os que creriam através da palavra deles. Ou seja, ele estava orando por nós. A oração de Cristo ultrapassava os limites do tempo e alcançava gerações futuras. Essa dimensão intercessória mostra que suas palavras não eram apenas súplicas momentâneas, mas correntes eternas de amor sustentando o mundo. Cada vez que Jesus se voltava ao Pai em oração, estava carregando em seus ombros as dores e necessidades dos outros. Ele orou por Pedro para que sua fé não desfalecesse. Orava diante das multidões famintas, agradecendo e pedindo provisão. Orava pelos enfermos, pelos que estavam distantes, pelos que não compreendiam sua missão.
Sua vida de oração era marcada pela constante entrega dos outros ao coração do Pai. Isso revela que a oração de Jesus nunca foi um ato isolado de devoção, mas um canal pelo qual ele carregava os fardos do mundo. O clímax dessa realidade se manifesta na cruz. Enquanto era crucificado, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Mesmo em meio à dor insuportável, ele não orava por si, mas por aqueles que o machucavam. Essa é a expressão máxima da oração que carrega o mundo. Não se trata apenas de interceder por amigos ou discípulos, mas até mesmo pelos inimigos. Esse gesto revela que não há limites para o alcance da compaixão divina. Quando o Filho ora, ele leva diante do Pai a humanidade inteira, sem excluir ninguém. Essa dimensão intercessória transforma a forma como entendemos a oração. Não é apenas falar de nós mesmos, não é apenas expor nossas dores e necessidades. É também carregar os outros em nossos joelhos, levar diante de Deus aqueles que talvez nunca levantarão sua própria voz. É interceder pelos fracos, pelos confusos, pelos perdidos, pelos que nos ferem. A oração que carrega o mundo não é confortável, mas é poderosa. Ela se assemelha ao coração de Cristo, que escolheu amar até o fim. Jesus mostrou que a oração que carrega o mundo é também oração de entrega. Ele confiava os discípulos ao Pai, entregava seus passos e suas fraquezas. Ele não os controlava, mas os colocava nas mãos do Deus que os sustentaria. Essa lição é fundamental para nós. Muitas vezes tentamos carregar sozinhos o peso daqueles que amamos, tentamos resolver problemas que fogem ao nosso alcance. Mas a oração nos mostra o caminho do descanso. Quando oramos pelos outros, não assumimos a carga em nossos próprios ombros, mas a colocamos diante do Pai. Essa dimensão também revela a natureza missionária da oração. Jesus orou por aqueles que ainda creriam, abrindo espaço para que sua intercessão alcançasse pessoas de todas as épocas. Cada oração que ele fez tinha um alcance que atravessava gerações. Isso nos lembra que nossas orações também podem ecoar além do momento presente. Quando oramos por nossos filhos, por nossa comunidade, por nossa nação, estamos participando dessa mesma dinâmica eterna, carregando o mundo em nossos joelhos. A oração que carregou o mundo mostra que Jesus não apenas viveu por nós e morreu por nós, mas também orou por nós. Isso nos dá uma certeza inabalável: nunca estamos sozinhos. Alguém já levou nosso nome ao Pai antes mesmo de nascermos. Esse é o consolo que sustenta a fé em meio às crises, porque se Cristo já intercedeu por nós, nada poderá nos separar do amor de Deus. E é justamente na cruz que essa oração alcança seu ponto mais profundo. Ali, no momento de maior dor e solidão, Jesus expressou palavras que ecoam como um grito de toda a humanidade, um clamor que atravessa o tempo e nos mostra a profundidade de sua missão. Esse é o próximo passo, o clamor do abandono. O clamor do abandono. No alto da cruz, em meio à agonia, Jesus levantou a voz e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras soam como um choque. Como pode o Filho Eterno, aquele que sempre viveu em perfeita comunhão com o Pai, experimentar a sensação de abandono? Esse clamor não foi um descuido, não foi fruto de desespero sem propósito, foi a revelação mais profunda da encarnação. Naquele instante, Jesus entrou no silêncio que a humanidade carrega desde a queda. Ele assumiu em sua boca o grito de todos os que já sentiram o peso da ausência de Deus. Esse clamor não significa que a Trindade se rompeu, mas que Cristo, em sua humanidade, experimentou a distância que o pecado criou entre o homem e Deus. Ele se colocou em nosso lugar, sentindo o vazio que nós sentimos, carregando o silêncio que tantas vezes nos consome.
O filho, que sempre viveu na plenitude da presença do Pai, escolheu provar a dor da separação para que nunca mais estivéssemos sozinhos. Quando ele perguntou por que foi desamparado, estava dando voz a toda a humanidade perdida. Estava ecoando o desespero de cada coração que já clamou e não ouviu resposta. Esse momento nos ensina que a oração não é apenas consolo, mas também confronto. Jesus não escondeu sua angústia, não disfarçou sua dor. Ele mostrou que podemos ser honestos diante de Deus, até mesmo quando o céu parece fechado. Esse grito é o testemunho de que não precisamos calar nossas perguntas, não precisamos esconder nossas feridas. O próprio filho questionou em voz alta, não porque duvidasse do amor do pai, mas porque decidiu viver plenamente a condição humana, inclusive sua sensação de abandono. O clamor do abandono também é a revelação da profundidade do amor de Cristo. Ele não apenas tomou sobre si nossos pecados, mas entrou na nossa experiência mais escura. Ele se fez solidário com o grito de cada órfão espiritual, de cada coração solitário, de cada pessoa que já acreditou estar esquecida por Deus. Naquele instante, ele não orava apenas como filho, mas como representante de toda a humanidade. Ele carregava em sua voz o lamento coletivo do mundo. Esse grito, no entanto, não foi o fim, mas parte do caminho. Ao se identificar com nossa dor, ele a transformou. O que era sinal de desespero se tornou porta de esperança. O clamor do abandono abre espaço para a reconciliação, porque Cristo experimentou a separação para que nós pudéssemos experimentar a comunhão eterna. Ele assumiu a distância para que tivéssemos acesso à proximidade. O silêncio que enfrentou se tornou a chave que abriu o diálogo eterno entre o homem e Deus. Quando lemos esse trecho, percebemos que oração não é apenas palavras bonitas dirigidas ao céu. É também o espaço onde derramamos nossas dúvidas, nossos medos e até nossa sensação de solidão. Jesus mostrou que até mesmo esse tipo de clamor pode ser oração. O pai ouviu o grito do filho, e aquele silêncio se transformou em ressurreição 3 dias depois. O clamor do abandono nos ensina então que nenhuma oração é perdida. Mesmo quando parece que Deus não responde a um propósito maior em andamento. O silêncio que Jesus enfrentou não foi vazio, foi parte da redenção. Isso nos dá coragem para continuar orando, mesmo quando não vemos respostas imediatas, porque sabemos que o Pai está trabalhando em dimensões que não compreendemos. E se na cruz a oração de Jesus soou como grito de abandono, também foi ali que se revelou outra dimensão poderosa. A cruz inteira se torna uma oração, um diálogo doloroso, mas cheio de significado entre o Filho e o Pai, entre o céu e a terra. O próximo passo é enxergar a cruz não apenas como sacrifício, mas como o maior diálogo da história. A cruz como um diálogo. A cena do Calvário é muitas vezes lembrada apenas como um sacrifício, o lugar onde o sangue foi derramado e o pecado foi vencido. Mas se olharmos com atenção, perceberemos que a cruz foi também o espaço da mais intensa oração da história. Cada palavra dita por Jesus naquele madeiro é parte de um diálogo. Não é um monólogo de dor, mas uma conversa profunda entre o Filho e o Pai. Ali, a oração alcançou sua forma mais crua e mais gloriosa. Quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, ele não apenas pediu misericórdia, ele abriu um diálogo de reconciliação. Sua oração naquele instante não era sobre ele, mas sobre a humanidade inteira. Era o Filho intercedendo em favor de pecadores que ainda batiam contra seus cravos. Era a prova de que, mesmo em meio à dor extrema, a oração de Jesus continuava sendo ponte entre o céu e a terra. Quando proclamou, tenho sede, não foi apenas a confissão de um corpo esgotado, mas também o eco de uma alma que desejava ver cumprida a vontade do Pai.
Esse pedido simples revela a vulnerabilidade humana, mas também aponta para a sede espiritual de ver a obra completa. É a oração que mistura a necessidade física com o clamor do coração. E quando finalmente declarou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele concluiu o maior diálogo da história. Não foi uma frase de desespero, mas de entrega absoluta. Sua vida inteira havia sido um ato de comunhão. E a cruz foi o ponto máximo dessa entrega. Ali, ele mostrou que oração não é apenas pedir, mas confiar. Não é apenas clamar, mas entregar-se por completo. A cruz, como diálogo, nos revela que oração pode acontecer até no meio da dor mais profunda. Não é necessário que tudo esteja em paz para que a conversa com o Pai aconteça. Pelo contrário, foi na cruz, no auge do sofrimento, que as palavras mais intensas de oração foram ditas. Isso mostra que não há circunstância que nos impeça de falar com Deus, nem mesmo a morte. Esse diálogo também nos ensina que oração é transformação. A cruz não foi apenas cenário de sofrimento, mas o espaço onde a morte foi vencida. O diálogo entre filho e pai transformou o lugar de vergonha no lugar de glória, o lugar de condenação em lugar de perdão. Isso nos mostra que cada oração verdadeira tem poder de transformar ambientes, de mudar destinos, de abrir portas no invisível. O Calvário, portanto, não foi apenas um ato de sacrifício, foi uma oração viva. Uma conversa feita de sangue, dor, palavras e silêncio, mas que mudou para sempre a história da humanidade. Ao enxergarmos a cruz como diálogo, compreendemos que oração não é limitada ao que falamos, mas ao que entregamos. Jesus não apenas falou, ele entregou. E essa entrega é a essência da oração. E é exatamente porque a cruz foi diálogo que entendemos algo ainda maior. A oração de Jesus não terminou naquele dia. O que começou na eternidade passou pelo Calvário e continua até hoje. O Filho segue orando, não mais em lágrimas ou dor, mas em intercessão eterna por nós diante do trono do Pai. A intercessão eterna. A oração de Jesus não terminou no Calvário. Quando ele declarou ao Pai que entregava o Espírito, não estava encerrando sua missão de intercessão, mas a elevando a um novo patamar. Ressuscitado e glorificado, ele não deixou de orar, apenas mudou o lugar de onde ora. Agora, assentado à direita do Pai, continua intercedendo por nós. A carta aos Hebreus afirma que ele vive para sempre para interceder em nosso favor. Essa é a certeza de que a voz que falou na terra ainda ressoa no céu. A intercessão eterna de Cristo é um dos maiores segredos da fé cristã. Muitas vezes pensamos em sua obra apenas como algo concluído na cruz, mas ela continua viva na sua oração permanente. O mesmo que orou pelos discípulos, pelos inimigos e pelas gerações futuras, hoje mantém diante do Pai a lembrança de cada um de nós. Isso significa que nunca estamos sozinhos, porque nosso nome está sempre sendo lembrado diante do trono. Essa intercessão não é feita em desespero, mas em autoridade. Ele não pede como alguém frágil, mas como quem já venceu a morte e o pecado. Sua oração é o eco da vitória consumada. Ele não apresenta argumentos frágeis, apresenta o próprio sangue como testemunho eterno. Cada vez que intercede, sua vida entregue fala mais alto que qualquer acusação contra nós. Essa é a segurança da nossa fé. Cristo continua sendo nosso advogado, nosso sacerdote, nosso intercessor. Essa realidade muda a forma como encaramos a vida de oração. Quando oramos, não estamos começando uma conversa sozinhos, estamos nos unindo a um diálogo que já acontece. Nossas palavras se somam à intercessão do Filho, que ora sem cessar. Isso nos dá confiança. Mesmo quando nossas orações parecem fracas, elas são fortalecidas pela oração perfeita de Cristo. Mesmo quando não sabemos o que dizer, ele já disse tudo diante do Pai.
A intercessão eterna também nos mostra que a oração de Jesus não é apenas pelo que já fomos, mas pelo que ainda seremos. Ele intercede pelo nosso futuro, pelo nosso crescimento, pela nossa perseverança. Ele sabe das batalhas que ainda enfrentaremos e já apresenta nossas vidas diante do Pai. Isso nos dá esperança em meio às incertezas, porque sabemos que não caminhamos sem cobertura espiritual. O Filho nos guarda com suas orações, e essa verdade é inabalável. Esse aspecto da oração de Cristo também nos ensina que oração é ato contínuo. Não termina com uma frase, não se limita a um momento, mas é fluxo constante. O Filho continua intercedendo porque sua missão não foi apenas salvar, mas sustentar. Ele não apenas abriu a porta, mas permanece nos conduzindo até o fim. Essa intercessão garante que nossa fé não se perca e que nosso caminho permaneça seguro. A certeza de que Jesus ora por nós hoje deve transformar nossa postura diante da vida. Em vez de carregar culpas, podemos descansar no fato de que Ele já levou cada uma delas ao Pai. Em vez de temer o futuro, podemos confiar na oração eterna que nos cobre. Em vez de duvidar do amor de Deus, podemos lembrar que esse amor se expressa não apenas no Calvário, mas em cada súplica que Cristo ainda faz por nós. A intercessão eterna, portanto, não é apenas doutrina, é consolo diário. Saber que existe uma voz no céu que nunca se cala em nosso favor é o que nos sustenta quando nos sentimos fracos. Essa verdade nos mantém de pé, mesmo quando tudo parece incerto. O Filho continua orando, e sua oração nunca falha. E se a oração de Jesus continua até hoje, isso significa que o convite também continua. Ele não apenas intercede por nós, mas nos convida a participar dessa conversa eterna. Não como espectadores distantes, mas como filhos que agora têm acesso ao mesmo Pai. Esse é o próximo passo. Compreender que oração não é peso, mas convite, uma chamada para atravessar o véu e entrar na comunhão eterna entre o Pai e o Filho. O convite, além do véu. Tudo o que vimos até aqui nos conduz a este ponto. A oração de Jesus não foi apenas um ato histórico, não ficou presa no tempo, não se limitou ao seu ministério terreno. Ela continua e, através dela, ele abre um convite para nós. O véu que separava o homem da presença de Deus foi rasgado no momento em que ele entregou sua vida na cruz. Esse rasgar não foi apenas físico, foi espiritual. Significou que aquilo que antes era inacessível agora está aberto. E o convite é simples e poderoso. Entrar nessa conversa eterna entre o Pai e o Filho. Oração, então, deixa de ser vista como obrigação religiosa e passa a ser compreendida como privilégio. É a porta aberta para a sala do trono. É a chance de ouvir e ser ouvido, de falar e ser transformado, de viver em comunhão com o Deus que não apenas criou o mundo, mas que também ora por nós. O convite além do véu não é para poucos escolhidos, não é para santos inalcançáveis, é para cada pessoa que crê, para cada filho que reconhece sua necessidade e decide responder ao chamado de Cristo. Esse convite é também um lembrete, mostra que oração não é começar um diálogo do zero, mas entrar em uma conversa que nunca cessou. O Filho fala ao Pai desde antes da criação, e hoje nos chama a nos unir a Ele nessa troca eterna. Isso muda completamente nossa perspectiva. Não estamos tentando atrair a atenção de um Deus distante. Estamos entrando em um espaço já preparado, onde nosso lugar sempre esteve reservado. O convite além do véu também é promessa. Promessa de que não caminharemos mais sozinhos, de que não precisaremos carregar nossos fardos em silêncio. Cada vez que respondemos a esse convite, nos unimos à oração eterna de Cristo. Nossas vozes se misturam com a dele, e é por isso que nossas orações têm poder. Não porque sejam perfeitas, mas porque se unem à voz perfeita do Filho. Esse chamado é radical porque redefine tudo.
Oração não é peso, é vida. Não é perda de tempo, é ganho de eternidade. Não é monólogo, é diálogo. Quando atravessamos o véu, descobrimos que não estamos falando apenas com um Deus soberano, mas com um Pai que nos recebe com amor. Descobrimos que oração não é só pedir, mas participar da própria essência da comunhão divina. E esse é o ponto final da nossa jornada. O Filho de Deus, que sempre orou, que orou em lágrimas, que orou pela humanidade, que orou na cruz, continua orando hoje. E o maior impacto disso não está apenas no que ele faz por nós, mas no que ele nos convida a viver com ele. A oração é a chave que nos leva além do véu, o lugar onde cada alma encontra sua verdadeira casa, onde cada coração descansa, onde cada vida é transformada. Se Jesus, sendo Deus, escolheu orar, é porque nos queria ao lado dele nesse diálogo eterno. O convite está feito. A única pergunta que resta é: aceitaremos atravessar o véu e viver nessa comunhão que nunca termina? Se você deseja se reconciliar com o nosso Salvador Jesus Cristo, ou se sente no coração o desejo de dar o primeiro passo em direção à vida eterna, não espere por um momento perfeito. O momento é agora. Ele está te esperando. Escreva nos comentários com fé e sinceridade: eu te aceito, Senhor. E se você já entregou sua vida a Cristo, escreva apenas: Amém. Essa simples palavra pode alcançar pessoas que talvez nunca ouviriam esta mensagem de outra forma. Cada comentário, cada compartilhamento é como uma semente plantada em corações sedentos. Que sua vida volte a ser construída sobre joelhos no chão e olhos voltados para o céu. Que sua fé seja fortalecida pelo mesmo Espírito que sustentou o Filho no Getsemane, na cruz e agora em glória eterna. A história não termina aqui, ela continua em você. Até a próxima, e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida.